Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz nesta noite, porque o Senhor tem se feito real no nosso meio. Eu gostaria de agradecer ao pastor Pedro Inácio pela confiança, pela Abigail, todo o departamento de mocidade pela confiança. É sempre uma alegria estar aqui nesta noite com os irmãos. Irmãos, abre no livro de Êxodo, no capítulo 37. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus já tem se manifestado poderosamente no nosso meio. E é sobre a presença de Deus que eu quero falar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, no capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. E fez-lhe uma coroa de ouro ao seu redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Os irmãos podem assentar. Irmãos, a Bíblia nos diz que a arca era uma caixa, aleluia, feito de madeira de cetim. Tinha 1 metro por 25 centímetros de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Era feita de madeira de cetim, também chamada de madeira de acácia. Aleluia, era coberta de ouro por dentro e por fora. E dentro da arca, irmãos, estavam os 10 mandamentos. Estava um vaso de maná e estava a vara florescida de Arão. E quando eu começo a ler aqui a descrição da arca, a primeira coisa que me chama a atenção é que a arca foi feita de madeira de acácia. Eu fui pesquisar isso, irmão, e a madeira de acácia é um arbusto feio, é um arbusto cheio de nós, é um arbusto cheio de espinhos, e era um arbusto que não era muito valorizado. Esse arbusto era encontrado no semiárido, no deserto. Não era uma madeira nobre, não era uma madeira de lei, mas Deus mandou Moisés, diz a Bezalel, faz a arca, aleluia, de madeira de acácia. Oh, irmãos, quando eu vejo isso aqui,
de ouro. Coberta de ouro, o ouro simboliza a presença de Deus. Nós somos como madeira, muitas vezes não temos valor, mas a presença de Deus nas nossas vidas nos torna valiosos, nos torna preciosos, nos dá um valor incomparável, inestimável. Aleluia! E esta arca foi feita com essa madeira porque ela era forte, porque ela era resistente, porque Deus sabia que a arca ia ser carregada durante 40 anos no deserto. Essa arca ia passar pelo Rio Jordão, essa arca ia rodear do Jericó até chegar em Siló. Era um percurso árduo, era um percurso, irmãos, demorado. Então tinha que ser uma madeira resistente. Aleluia! Nós temos que ser resistentes. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que quando a arca, aleluia, chegou em Siló, ela ficou por lá 300 anos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando essa arca chegou lá, que ficou 300 anos, por ordem de Deus, os levitas eram os indicados para carregar, transportar, cuidar da arca. Aleluia! E lá na Bíblia, irmãos, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 5, nós vamos ler, nós vamos ver que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia! Caiu na idolatria, começou a adorar os astarotes, os balins, imagens. Mas eles tinham a arca do Senhor. Eles tinham a arca da aliança que simulava a presença de Deus. Quando a arca se levantava, quando os levitas levantavam a arca, Deus estava se levantando para dar vitória ao povo. Então aquela arca simbolizava a presença de Deus. Aleluia! E o povo pecando, idólatra, saiu a peleja contra os filisteus. E falaram mais uma vez: nós iremos vencer. Aleluia! Mais uma vez nós iremos vencer. Porque nós temos a presença, nós temos a arca. Aleluia! Mas quando os sacerdotes Ofni e Finéias pegaram a arca da aliança do lugar santíssimo dentro do tabernáculo e levaram para o meio da guerra, sabe o que aconteceu, irmãos? Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus, e naquele dia caíram do povo de Israel mais de 30 mil homens de pé. Deus é um Deus de coisas novas. Ele não trabalha com o passado, Deus trabalha com o futuro. Não foi porque no passado eu servi, não foi porque no passado a presença de Deus esteve sobre a minha vida, que se a partir de hoje eu começar a pegar, Deus vai me dar livramento. Não vai. Verdade! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Era um símbolo da presença. Aleluia! Mas não garantia a presença. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas se apegam. Deus usou, irmão. Deus estava no cajado de Moisés. Deus estava na vara do êxito de Arão. Deus estava na farinha da panela que Eliseu usou para tirar o veneno. Deus estava no lenço de Paulo. Deus estava na sombra de Pedro. Mas Deus não permaneceu em nenhum desses artigos. Se hoje eu pegar o meu lenço aqui, Deus não vai estar no meu lenço. Se eu pegar o cajado, Deus não vai estar no meu cajado. Deus trabalha com o novo. Deus já usou, hoje não serve mais. Onde há presença, tem que haver mudança. Onde há presença, tem que haver o novo. Onde há presença, tem que haver transformação de vida. Onde há presença, tem que haver mudança de hábitos. Onde há presença, tem que haver renovação. Aleluia! Deus trabalha com o novo, irmãos. Israel não entendeu. Uma vez a presença, sempre é presença. Não é assim. Aleluia! Saiu uma peleja e pela primeira vez na história de Israel, eles perderam a glória de Deus. Eles perderam a presença de Deus. E os filisteus pegaram a arca e levaram a arca de Ebenezer a Asdod. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles levaram, irmãos, a arca de Deus de Ebenezer a Asdod e colocaram a arca de Deus dentro do templo do Deus Dagon, ao lado da estátua do Deus Dagon, a vida dos filisteus mudou, porque a presença de Deus não faz aliança com o pecado, a presença de Deus não faz aliança com o ímpio, e a presença de Deus na vida do ímpio é justiça. E os filisteus começaram a ser afligidos, começaram a sofrer, e a Bíblia diz que o sofrimento era tão grande, mas tão grande, que os gemidos dos filisteus chegavam até os altos céus. Aleluia! A presença de Deus na vida do ímpio vai trazer justiça. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que quando os filisteus colocaram lá a arca de Deus dentro do templo do Deus Dagon, templo idólatra, eu acredito que os filisteus agora estavam fazendo festa. Eu acredito que os filisteus estavam festejando, ganharam a guerra, ganharam do povo de Israel, o Israel de Deus, a nação eleita, aleluia. Ganharam do Deus Todo-Poderoso. Eles pensavam assim, começaram a festejar e colocaram a arca, a presença, lá dentro do templo, aleluia. E eu acredito, irmãos, pelo que a Bíblia diz, e como se eles ouvissem pisadas lá dentro daquele templo, e algo aconteceu dentro daquele templo. Quando eles foram na madrugada, irmãos, a estatueta de Dagon estava no chão, perante a arca de Deus, porque nenhum Deus fica de pé diante do nosso Deus, do Deus de Israel, aleluia, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que ressuscitou Lázaro, do Deus que ressuscitou o filho da viúva, aleluia. A estátua estava prostrada. Eles me, que negócio é esse? Vamos pegar esse negócio de novo. Pegaram a estatueta do Dagon, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, colocaram lá de novo do lado da arca. Talvez caiu, começaram a festejar, aleluia. E novamente na madrugada, quando eles voltaram lá, não só a estatueta estava prostrada, como a cabeça e a palma das duas mãos cortadas, aleluia. Já ouvi muita gente falar que à meia-noite os bruxos se reúnem a um trabalhado diário. Irmãos, eu não acredito. À meia-noite é a hora de Deus trabalhar. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que madrugada me buscam, me acharão. À meia-noite Paulo e Silas cantaram, e os alicerces do cárcere foram abalados. À meia-noite Sansão arrancou os portões de casa. À meia-noite Gideão venceu os midianitas, aleluia. À meia-noite Deus mandou um anjo do Senhor e abriu as portas da prisão, e Pedro saiu caminhando pela cidade, aleluia. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. À meia-noite ouviu-se um clamor: aí tem um barco saindo ao encontro. E aí eles falaram: não, esse Deus aí de Israel, a gente está sofrendo, não dá mais para a arca da aliança, para a presença de Deus ficar em Asdod. Nós vamos transportar a arca até a cidade de Gate, e nós vamos deixá-la na cidade de Gate. Irmãos, quando transportaram até a cidade filisteia de Gate, também não deu certo. O povo começou a ser afligido, a presença de Deus começou a trazer justiça ao povo. Eles falaram: aqui também não dá, nós vamos levar a arca dos hebreus lá, nós vamos levar para a cidade de Ekron. Levaram para a cidade de Ekron. Quando chegaram lá, não, 7 meses a arca de Deus ficou na cidade de Ekron, e o povo filisteu afligido e gemendo e sofrendo. Não dá mais. Se reuniram lá, chama aí 5 príncipes filisteus, os maiorais. Nós vamos transportar esse negócio daqui, não está dando certo, nós estamos sofrendo. Chamaram lá os sacerdotes filisteus: o que nós vamos fazer aqui? Aí
pertence a Israel, começou a se alegrar e fez festa, maravilha, glória. A arca está voltando para casa, mas o povo de Deus se esqueceu dos mandamentos, porque só os levitas poderiam tocar e ninguém poderia abrir a arca para olhar o que tinha lá dentro. Ordem de Deus, temor, aleluia. E os homens de Bet-Semes não obedeceram. Eles pegaram, tocaram, abriram o algo que tinha lá dentro, irmãos. E quando eles abriram e viram o que tinha lá dentro, Deus feriu o povo de Bet-Semes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, enquanto Deus feriu o povo de Bet-Semes, Deus feriu 50.070 homens, porque olharam para dentro da arca. O povo se entristeceu e falaram: nós também não vamos querer a arca aqui. Vamos levar a arca para a cidade de Kiriat-Jearim. E levaram a arca e deixaram a arca na casa de Abinadab. E Abinadab designou o seu filho Eleazar para cuidar da arca. E a arca ficou na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. Agora nós vamos lá na frente na Bíblia. Passado todo esse tempo, quando Davi assumiu o trono, Davi pegou Israel na pior época. A pior época, sem a glória, sem a presença, sem a arca. Davi iria iniciar o seu reinado. Peraí. Davi levantou do povo 30.000 homens e falou: não vou começar o meu reinado, o meu ministério, sem a presença. Vamos lá atrás da casa de Abinadab e vamos buscar a presença, irmãos. Aonde foi que você deixou a presença? Qual foi o período da sua vida que você não sentiu mais a presença? A partir do que aconteceu, irmão? Quem sente a presença uma vez, nunca mais esquece. Quem sente a presença de Deus, nunca mais quer ficar longe. Lembra onde foi? Lembra onde caíste e arrepende-te. Aleluia! Estava na casa de Abinadab, a presença, a arca estava lá. Nós vamos buscar. Eu não posso ter o meu ministério sem a presença. Aleluia, era isso que Davi estava falando. Não há ministério sem presença. Não há louvor sem presença. Aleluia, não há obra de Deus sem presença. Tem que buscar a presença antes de qualquer coisa. Aleluia. Vamos lá buscar. Davi levantou 30.000 homens para buscar. Quando chegou lá, o que Davi fez? Pegou um carro de boi, pegou 2 bois, colocou lá, pegou a arca, botou lá em cima. Vai o carro indo com a arca, e Uzá, filho de Abinadab, também foi. Quando a arca está indo, daqui a pouco a arca começa a balançar. O carro de boi começa a balançar, a arca vai cair. Corre Uzá, coloca a mão lá na arca para segurar. Deus matou ele na hora. Irmãos, primeiro erro: quis imitar os filisteus. Não se levava a arca de carro de boi. Deus queria a presença dele sobre os levitas. Deus queria a presença dele sobre os homens. Deus não queria a presença dele sobre animais. Imitou os filisteus para trazer a presença. Ei, crente, não fica pensando que você vai imitar filisteu e que vai trazer a presença. Não fica pensando que você vai imitar o mundo e que vai atrair a presença. Ninguém imita o filisteu e traz a presença de Deus. Ninguém imita o filisteu e traz a presença de Deus. Louva a Deus, o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Imitou os filisteus, não conseguiu a presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, aleluia. E o problema de usar, irmãos, muitos anos eu li isso aqui, eu não entendia. Por que Deus matou esse rapaz? O que ele fez de errado? Sabe o que foi, irmãos? Ele era filho de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Sabe o que foi isso aqui, irmãos? Ele convivia com a arca diariamente. Ele convivia com a presença diariamente. Ele perdeu a reverência.
incomodar, se irar com aquilo. Eu acredito, irmãos, que quem sacudiu aquilo ali foi Deus. Quem sacudiu aquele carro de boi foi Deus. Irmãos, quando Deus está sacudindo um negócio, você não pode colocar a mão. Quando Deus está sacudindo o ministério, você não coloca a mão. Quando Deus está sacudindo um irmão, uma irmã, não coloque a mão. Se Deus sacudir, irmãos, um pregador, um cantor, equipe de louvor, não coloque a mão. É Deus quem segura o ministério. É Deus quem sustenta. É Deus quem dá a direção. E se Ele sacudir, não meta a sua mão, porque se meter, eu vou morrer. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus sacudir a videira. Aleluia. Muitas vezes o que a gente está precisando é disso, é de um sacode de Deus para a gente acordar na vida. Deus está precisando sacudir para acordar. Aí Deus está sacudindo o irmão, você está, ó Deus, passa a prova do irmão. Ó Deus, dá livramento, irmão, deixa Deus fazer a obra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aconteceu aquilo ali, Davi entristeceu. Meu Deus, e agora? Eu estou fazendo alguma coisa errada. Irmãos, Deus matou Uzá, Deus sacudiu o carro para mostrar para Davi que a presença dele não era para ser colocada em carro de boi, que não era para imitar filisteu. Deus fez aquilo para Davi entender que ele estava errado. E Davi, não, vamos parar aqui. Eu não vou levar a arca para Jerusalém. Eu vou colocar a arca na casa de Obed-Edom, que está mais perto. Desviou para a casa de Obed-Edom. Desviou a bênção. A casa estava indo para a casa dele, desviou. Foi para a casa de Obed-Edom. E Davi ficou meditando durante 3 meses. Espera, onde é que eu errei? Por que não deu certo? Porque esse foi o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom. 3 meses. E a casa de Obed-Edom estava prosperando. Tudo que o homem fazia prosperava. O gado prosperava, a plantação prosperava, tudo prosperava, filho, esposa, empregado. E aí o rumor chegou lá em Davi. Ei, Davi, sabe a arca? Aquele episódio lá, tal, triste. Pois é, está na casa de Obed-Edom e está correndo em Israel que o homem está ficando rico. O homem está ficando próspero. O homem está sendo abençoado. Lá está todo mundo é saudável. Tudo que ele planta dá. A coisa lá está uma bênção. Davi se alegrou. Peraí, nós vamos buscar a presença. Se a presença está na casa dele, está tudo dando certo, eu quero a presença. Irmãos, a presença de Deus, ela faz tudo dar certo, irmãos. Se você tem a presença, você não precisa de mais nada. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca a presença que Deus é o resto. Aleluia. Finalmente, irmãos, ele entendeu. Aí Davi chegou lá com os levitas. Está lá em 2 Crônicas. Ele chegou com os levitas para buscar a arca na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que quando os levitas foram levar a arca, eles davam 6 passos, faziam o sacrifício. Dava 6 passos, fazia o sacrifício. Cada 6 passos equivale a 3 metros. De Obed-Edom a Jerusalém era 25 quilômetros. Então isso equivale a 8.333 sacrifícios que eles fizeram da casa de Obed-Edom até chegar em Jerusalém. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Você quer presença? Sacrifica. Você quer presença? Sacrifica. Quer presença? Sacrifica. Sem sacrifício não há presença de Deus. Sacrifica. E outra, presença de Deus requer tempo.
mais.